Hoje eu estou aqui com o pastor Luiz Saião. Que alegria, pastor. Pastor Klaus, um prazer muito grande. Muito obrigado pela honra do convite, né? Muito especial estar aqui. Parabéns por esse podcast, pelo trabalho, né, da Quírios, tudo que vão ter feito aí, né? E uma satisfação a gente estar aqui para conversar aí sobre temas importantes ligados à liderança. Eu sou teu fã, pastor. Então, para mim, a honra é minha, porque eu escuto suas mensagens, eu acompanho o seu canal, eu vi o teu podcast, já alguns podcasts que você dá entrevista, eu vou lá assistir. Então, assim, é uma alegria para mim recebê-lo, principalmente pelos temas que você tem abordado, né? Como a própria questão da Bíblia, o hebraísmo, a produção da tradução da NVI para o Brasil, tudo isso tão legal, né? Trabalhos tão importantes, tão relevantes para o nosso Brasil. E eu queria que o senhor, começando esse primeiro espaço aqui, contasse um pouquinho da tua história, para a gente conhecer, assim, um pouquinho do Luiz Saião. Então, a minha história ela é um pouco inusitada, né? Porque eu não tive oportunidade na infância de viver com pais biológicos, né? Vivi num ambiente de mudanças familiares assim intensa. Eu nasci aqui em São Paulo, né? Inclusive a minha infância inicialmente se deu muito aqui na região da Lapa mesmo. É mesmo? Então eu estudei no Pereira Barreto. Olha só, do lado de casa. Exatamente. Então eu tive um histórico aqui. E aí o que acontece? Eu, por causa de uma série de elementos, assim, eu aos 10 para 11 anos de idade achava que a vida já não valia a pena ser vivida, né? Uau. Considerava mesmo que tinha até vontade de dar fim à vida, né? E aí, com a graça de Deus, eu tive um convite de um primo meu que era médico no norte de Goiás, hoje de Tocantins, né? Eu me mudei para lá e aos 12 anos de idade, sozinho debaixo de uma mangueira, cantando um cântico de salvação para a criança que eu ouvi na casa porque a esposa dele era de família presbiteriana. Eu fui encontrado pelo Evangelho de Cristo com a graça de Deus e tive uma conversão muito impactante, muito forte, né? Inclusive é difícil falar até hoje, quase 50 anos depois, né? E já... Mas sozinho? Sim, sozinho. Eu realmente, Deus me atingiu ali de uma maneira que até hoje eu não entendo. E então eu entendi o amor de Deus, que era o Evangelho, que era o perdão em Cristo, e tive uma transformação poderosíssima. E já aos 13 anos eu tive uma convicção profunda que eu devia entregar minha vida a Cristo para servi-lo de maneira ministerial. E então eu retornei a São Paulo, eu cheguei de volta, né, à cidade natal aos 17 anos, aí eu fui estudar na Universidade de São Paulo, fiz USP, né, eu comecei estudando linguística, depois hebraico, e aí eu fiz teologia, fiz um pouco de filosofia também, fiz um mestrado na área de hebraico e me aprofundei, assim, digamos, nessas línguas estranhas aí. E é verdade, um amigo em comum que a gente tem me diz que o senhor fala 10 idiomas fluentes, não é? Olha, com o Google Tradutor. Então vamos lá. A coisa, você pergunta para mim, o Saião, você fala quantas línguas? Se for para explicar, né, como funciona a máquina de lavar roupa e como é que funciona o motor do caminhão, eu não falo nem português, né? Então isso é muito relativo, né? Não, o senhor escapou. Não, porque é o seguinte, você fala assim, ó, se você chega num lugar lá, muito bom, você é capaz de se comunicar fundamentalmente em que línguas, assim, onde você não passa aperto. Então, no nível mais elevado, em português, espanhol e inglês, aí eu não preciso nem pensar para falar. Num segundo nível, em que eu posso conversar, tá, mas não é a mesma coisa, aí eu tenho francês, alemão e hebraico, né? E aí, num outro nível, é diferente, porque aí são línguas que eu posso entender, eu posso ler, mas eu não falo com fluência. Então, por exemplo, se você consegue ler português, francês e espanhol, claro que você vai entender italiano. Você escuta italiano, você escuta um jornal italiano, leio, mas se eu for falar não sai, porque eu não tenho, né, fluência. Se você lê alemão, você consegue ler holandês, porque é relativamente próximo, né? E eu estudei, eu também conheço o alfabeto cirílico, eu trabalhei muitos anos ajudando a igreja chinesa, então eu escuto mandarim, eu entendo um pouco.
Estudei grego antigo, grego bíblico, eu entendo bastante. Então tem algumas línguas que a gente consegue, vamos dizer, se virar bem, mas não é assim que eu falo qualquer coisa em qualquer língua aí. Eu sou o Saião, não sou o Babel. Eu acho que ele foi humilde agora, mas eu gostei da resposta. Mas, meu pastor, me conta um pouquinho da tua trajetória, assim, rapidamente, só para a gente já começar o tema de hoje. O tema de hoje, eu esqueci de falar, o tema de hoje vai ser sobre a liderança de Jesus. Mas para a gente conhecer um pouquinho de você, né? Como é que foi a tua trajetória cristã? Você sempre foi pastor batista? Como é que foi isso? Então, quando eu comecei a estudar, né, a pessoa que me influenciou muito, né, na época foi o Dr. Russell Shedd, né? Meu professor. Fui assistente dele, trabalhei com ele, foi a pessoa, vamos dizer, que tive uma influência teológica maior, né? E aí, como eu tinha essa convicção, eu me casei cedo, né? Eu tenho 5 filhos, 4 netos, né? Você tem 5 filhos. E aí, então são 5 do Pentateuco e 4 dos Evangelhos. Aí o que acontece? Eu fui estudar teologia e já aí com 23 para 24 anos eu me casei. E logo em seguida, um ano depois, eu fui consagrado ao ministério, né, pastoral. Então, ainda que eu tenha sido consagrado dentro do contexto batista, eu sempre fui uma pessoa de uma interação muito diversificada, né? É verdade. Então, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que tem tido comunhão, relacionamento de falar desde luteranos a assembleianos, né? Então, todo tipo de igreja, comunidade, historicamente, tenho tido um relacionamento de proximidade e compreendendo, né, os diversos ambientes. Então, eu atuei historicamente em diversas igrejas na minha caminhada. Morei quase todo o tempo em São Paulo. Uma época eu morei nos Estados Unidos, morei na região de Boston, né? Fui pastor na região de Massachusetts, lá em Cambridge. E retornando para cá, dei início ao projeto da IBNU, Igreja Batista Nações Unidas, lá na região sul de São Paulo, né, que tem tido um ministério com bastante ênfase, né, no ensino bíblico e num ministério equilibrado e numa proposta de ser uma igreja voltada para a visão muito ligada à missão da igreja, né? Então, assim, acho que um resumo geral. E, ao mesmo tempo, tive sempre muito envolvimento com a literatura, né? E com a tradução bíblica, que eu participei de diversos projetos, e, ao mesmo tempo, com o ensino teológico, né? Inclusive, eu acabei de lançar um livro aí, né? Vamos falar dele. Esse aqui, depois a gente fala com detalhes muito legal. aqui. Agora, na tradução bíblica, a NVI teve outras também? Sim, eu fui o coordenador geral do projeto da NVI, né, que veio, a gente lançou em 2000, né, e aí foi uma comissão de brasileiros e estrangeiros, 19 pessoas no total, com participação também do Dr. Shedd, né, e que foi um projeto aí que foram 8 anos de trabalho intenso, né, da minha parte aí, dedicação integral, e ao mesmo tempo eu também trabalhei depois com o projeto da versão Almeida 21, que é um projeto que a editora Vida Nova lançou, né, que foi uma revisão exegética e estilística da Almeida Melhores Textos, né, e que foi lançada, e também foi um projeto que demorou 5 anos. E eu também fui o supervisor exegético da Mensagem, que é uma paráfrase. Do Eugene Peterson. Eugene Peterson, só que em português ela não é exatamente, ela tem todo um caminho próprio. Eu estava comparando outro dia, eu não sabia disso. Eu estava fazendo uma pregação e peguei em inglês e peguei em português, é diferente. É diferente, porque a gente... ele mesmo não queria que fosse feita uma tradução, porque ele sabe que a realidade que faz parte do ambiente anglo-americano não é a mesma coisa, então a exigência era que fosse uma coisa realmente contextual. E eu desenvolvi muitos outros projetos assim que não são de tradução, mas foi o criador e o coordenador do projeto da Bíblia Brasileira de Estudos, né, que foi lançado pela Agnus, e o projeto Rota 66, que é a Bíblia comentada e explicada em áudio, né, que hoje está sendo traduzido para 12 idiomas no mundo todo. É mesmo? Saiu em português, né, tem até um aplicativo, é só baixar, não tem custo nenhum. Foi feito aí junto com a
na Rádio Transmundial, né? E a TWR, Trans World Radio, gostou tanto do projeto que eles trouxeram para a realidade do mundo de fala inglesa, né? E hoje está funcionando em inglês, em espanhol, em mandarim e em várias línguas. O projeto vai pegar as línguas mais faladas do mundo. É primeira vez que um negócio feito fora do ambiente anglo-saxão, americano, ele entra lá para ser um projeto global. Que legal. E ainda faz viagens para Israel, cursos de teologia, né? Eu sou conselheiro e professor hoje na Faculdade Batista Pioneira, que está ligada à Convenção Batista Pioneira, né, que tem sede no Rio Grande do Sul, mas atua globalmente. Né? Legal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a liderança de Jesus. O senhor está me falando que o senhor tem um trabalho que o senhor já fez sobre isso, né? Como é que foi isso, pastor? Então, a gente pode olhar, né, a pessoa de Jesus sob diversos aspectos, né? Então você pode fazer o que a gente pode chamar de um corte teológico, discutir cristologia aprofundada, você pode ver Jesus do ponto de vista da espiritualidade, da devoção, né? E um aspecto bastante significativo é ver não só o que Jesus pregava, não só o que Jesus fazia, que tem a ver com a sua divindade, com o seu poder, mas como Jesus liderava, como é que ele conduzia isso. É verdade. Né? E nesse sentido, acho que duas coisas merecem uma atenção. Eu fiz uma série de vídeos até que foram gravados em Israel. Tem no YouTube isso? Tem no YouTube, né? Tem no YouTube. E a gente também pretende transformar isso em livro, né? Em breve, já estamos encaminhando nessa direção. Jesus é a pessoa mais influente da história humana. Quando a gente pensa em liderança, né, a gente pensa principalmente naquilo que tem a ver com influência. Então você pode ter alguém, por exemplo, que é chefe. Você pode ter alguém até que manda, alguém que está numa posição. Não quer dizer que essa pessoa influencia ou que ela lidera de fato. Ela pode até criar resistência. Então Jesus, independente de qualquer visão teológica que alguém tenha, Jesus é a pessoa mais inspiradora de toda a história humana. Ao ponto de até, por exemplo, quando você vê a história de lugares de governo assim, marxista radical, né? Eles fizeram questão de estudar o Novo Testamento para tentar ver assim, escuta, o que tem do ponto de vista metodológico na pessoa de Jesus, no seu movimento, que se tornou o movimento mais impactante da história humana. Então, assim, a verdade, você sabe muito bem, né, Klaus, que quando falamos em Jesus não tem para ninguém. Ninguém se compara. Né? E segundo, é que a liderança de Jesus é muito inusitada. Ela, num certo sentido, ela destoa muito, digamos assim, de uma proposta de liderança, eu diria superficial, assim, e não efetiva de fato. Então, isso certamente deve nos levar a pensar, né, em ter Jesus como referência, não só do ponto de vista da teologia, das ideias do ensino, da ética, mas do comportamento, de como agir na prática. E qual foi, assim, os pontos que o senhor assim, mais ficou impactado quando estava estudando sobre isso? Olha, algumas coisas chamam a atenção de maneira especial. Primeiro, eu diria que a liderança de Jesus é uma liderança afetiva e que envolve uma relação profunda do coração. Jesus não é um professor, não é simplesmente um mestre, ele é muito mais do que isso. Então você pega João 13, vai dizer que Jesus, né, amou os seus discípulos, de cabeça dura toda a vida, e amou-os até o fim. Até o fim. Então isso impressiona porque quando a gente é excessivamente pragmático, a gente entra nesse sistema rotativo de hoje, né? Em que você faz uma coisa, a pessoa pisou na bola 2, 3 vezes, você descarta e vai rodando a máquina, né? Com Jesus não era assim. Ele apostou na vida, vamos assim dizer, desses seus seguidores, que não eram tão promissores, era uma galera cheirando peixe lá à beira do mar da Galileia, né? E ele vai até o fim numa espécie de entrega pessoal. Né? Então a relação de influência impactante está ligado com esse aspecto que não é simplesmente ensinamento de técnicas. A segunda coisa que eu acho que chama a atenção de Jesus é
é que Jesus não se deixa dominar por holofote. Eu acho que um grande problema de liderança hoje é que a gente confunde proeminência com relevância e algo que de fato é genuíno. Então, por exemplo, né, sei lá, minha orelha é altamente proeminente, né, mas ela é muito menos importante do que o meu coração e meu pulmão, que ninguém está vendo, né? Então, por exemplo... O que o senhor chama de proeminência seria da expansão, a visibilidade. É a visibilidade externa, holofótica. Hoje, por exemplo, a gente tem a síndrome do clickbait, né? Então a pessoa fala qualquer coisa só para ter atenção. Mas a pergunta é, isso tem genuinidade? Isso tem continuidade? Tem pertinência, né? Então Jesus, a liderança dele é autêntica. Jesus não se vende. Jesus, desculpa usar a expressão minha, Jesus não é marqueteiro. Sim. Então, nesse sentido, por exemplo, Jesus decepciona Judas, porque é para ele, e está lá no centro de Jerusalém fazendo o movimento dele. Mas ele está na Galileia, ele está no Cafarnaum. Quem vai para Cafarnaum pensa que é Cafarna zero, porque o negócio é tão pequeno, é tão irrelevante. Na época, no contexto judaico, um rabino era medido pela qualidade dos seus discípulos. Então, quando o pessoal falava, olha, aquele cara lá é filho do fulano, esse cara é isso, é aquilo, olha o rabino que eles estão seguindo, tá vendo? O rabino é um rabino de ponta. De Jesus, os discípulos dele, meu amigo, que isso, né? Então, Jesus está meio que na contramão, no sentido de nunca se deixar de levar por qualquer coisa que não represente autenticidade, genuinidade. E isso que a gente tem uma dificuldade hoje, por exemplo, a gente pode fazer qualquer movimento. Sim. Você pode ter o que eu chamo, né, da síndrome da Coca-Cola, onde a coisa só tem o gás, né? Mas não tem autenticidade. E Jesus é genuíno, Jesus é verdadeiro. Então, nesse sentido, você tem na liderança de Jesus uma atitude que nos chama para essa autenticidade, não para meramente representar um papel. A outra coisa que é fundamental e que eu acho espetacular é a proposta permanente de Jesus de perdão, restauração e recuperação. Porque os discípulos todos pisaram na bola. Ah, mas o Pedro negou. Os outros fugiram antes, nem deu tempo deles negarem, né? E aí, Jesus, por exemplo, vai restaurar Pedro, né? De uma maneira espetacular. E vai ensinar para ele como é que a gente cuida dos outros. Quer dizer, se a gente, como mensageiro do Evangelho, não tem essa perspectiva de cura, de restauração, de perdão, a gente não tem mais nada para dizer. Então, é impressionante. Mas hoje a gente está vivendo vou voltar no primeiro ainda. Tá bom, o senhor falou de 3, mas eu vou voltar no primeiro. O senhor falou sobre essa questão do cancelamento, né? De ser descartável, eu acho que entra aqui um pouco de Zygmunt Bauman, né? O amor líquido, a pessoa não ter nenhum tipo de consistência nos relacionamentos. Como o senhor vê a igreja aos pés de Jesus nesse momento? Deixa eu só completar minha frase aqui para o senhor entender minha pergunta. De uma forma mais filosófica, entende? Por exemplo, a gente tem um modelo de Jesus de incentivar, de relacionar, e estamos vivendo hoje um momento filosófico do cancelamento, onde as pessoas querem, como o senhor falou, visibilidade e não profundidade, né? Elas querem ser notadas, não importa o que elas estão sendo relevantes ou não. Isso é uma perda da comunhão, da unidade entre Jesus e a igreja? O que o senhor acha? Então, uma coisa surpreendente em Jesus é como em Jesus você vê o alcance e a ação de Jesus em todos os níveis possíveis. Então, por exemplo, Jesus é o homem das multidões. A razão por que os religiosos se ressentem, têm dor de cotovelo com Jesus, é porque essa plebe maldita que nada entende da lei vai atrás dele, que as multidões estão em torno de Jesus. E Jesus causa ciúme. O movimento, vamos dizer assim, do cristianismo primitivo, ele causa inveja por causa da sua relevância, impacto e crescimento numérico. Então não é um problema em você crescer numericamente, você ter impacto, isso sim. A questão é como nós crescemos, né? Você sabe que
um crescimento orgânico positivo, ele é desejável e é bom, mas um câncer também cresce muito. Então você pode ter um crescimento que não é sadio. E nesse sentido, eu acho que a igreja está numa situação de ter que enfrentar uma situação de tentação. A ideia é, vamos crescer de maneira qualitativa e quantitativa adequadamente, quer dizer, vamos ministrar ao coração dos discípulos, vamos falar para os 3, para os 12 e para a multidão, ou vamos focar na multidão dentro de uma proposta, vamos dizer, meramente mercadológica e superficial, a despeito dos desdobramentos que isso possa ter. Então, só para ver a máquina girar. Então, nesse sentido, se você não tiver conteúdo, verdadeira espiritualidade e a conexão com Jesus, esse negócio mais cedo ou mais tarde vai derrapar na curva. É tipo um chantilly, né? Você joga o chantilly e não tem consistência nenhuma. Exatamente, é a síndrome do algodão doce. Pode até parecer docinho, mas você morde e não tem nada, né? Às vezes eu discuto um pouco aqui com a minha liderança, até quem está assistindo também é da nossa liderança, que às vezes a gente quer fazer movimentos, né? É legal atrair a multidão, né? Eu acho que o Rick Warren que usava essa expressão, né? Para atrair a multidão. Só que a gente tem que tomar cuidado porque a multidão não é a congregação, a multidão não é os discípulos e não é a liderança. Exatamente. Se a gente perder de vista que é o núcleo que vai trazer saúde, a gente para de investir nesse núcleo. Exatamente. É isso que eu estava explicando para a gente, né? Então, você tem toda a razão e isso é uma coisa curiosa, porque assim, muita gente hoje imagina o seguinte, que vale a pena você investir só no quantitativo na multidão. O que eu vejo hoje é muito isso. E aí você tem a técnica da pulverização, né? Só que a pulverização, ela não tem continuidade e ela não desenvolve nenhum tipo de herança e legado. Então é interessante observar Jesus. Jesus tem uma atenção especial com os 12. E ele não é professor dos 12, ele convive com os 12, ele ensina no dia a dia, as observações dele são de natureza pessoal e aprofundada. E Natanael, eu vi você, hein? Ali meditando debaixo da figueira, ele interage profundamente com Pedro, e a gente vê que apesar dos 12, claro que Pedro, Tiago e João têm uma proximidade diferenciada, como a gente vê na transfiguração. O grupo de Jesus é diversificado, você tem Simão o Zelote, o cara que queria matar romano, do lado de Mateus o publicano, o cara que trabalhava para os romanos para cobrar imposto do próprio povo. Então, esse desafio de investimento de vida, ele produz um legado. Então, mais vale o investimento profundo na vida do núcleo, que estabelece raiz e fundamento e que tem desdobramento depois, do que a mera pulverização. Então você tem movimentos, né, na história da fé cristã que eles meio que chegam e desaparecem, porque eles viam talvez uma figura carismática que teve uma ação A, B ou C, que atingiu multidões, mas à medida que essa pessoa, a semelhança de um Gengis Khan da vida, desaparece, tudo que construiu vai embora junto, né? E quando você tem um legado, isso realmente atravessa gerações. Então, nesse sentido, a maneira de Jesus, de uma atenção particular diferenciada para os 3, para os 12, depois para os 70 e para a multidão, a gente vê essa diversidade metodológica de ação. Então, nesse sentido, eu acho que Jesus impressiona. É como se ele pegasse essas pessoas num ciclo íntimo, trabalhasse a alma, o coração. Mas deixa eu perguntar, o senhor acredita, é uma pergunta minha pessoal agora, sim, gente, isso aqui é totalmente meu, tá? Eu nem combinei nada. O senhor acredita que os 12 deram resultado? Tirando Judas, né? Então 11, né, deram resultado? Por exemplo, a história da Igreja Católica diz que um foi pregar na Espanha, outro morreu não sei aonde, outro foi para a Índia. Eu sempre na minha cabeça, assim, de estudante, né, eu sempre achei que na liderança nem sempre dá tudo resultado, né? E parece que a igreja quis dar uma resposta para essas pessoas que não aparecem no livro de Atos. Então, aí a gente tem que talvez ter uma visão um pouco mais ampla dentro do reino de Deus, né? O que é o resultado? A gente pensa em elementos quantitativos, elementos que
marcaram a história conhecida, a gente de fato tem, né, desdobramentos, né? Então, por exemplo, você visita o Egito, chega lá no Egito, começa a conversar com a comunidade cristã milenar do Egito, ele diz, não, aqui quem veio foi Marcos, né? Chegou no final da época 60, dos anos 60, e aí toda a tradição cristã egípcia, como a gente não é egípcio, né? E a gente não está nesse ambiente, então isso não soa para nós. Se você vai para a parte do Antigo Oriente, né? Até mesmo chegando até a Índia, né? Então você vai ter desdobramentos dos outros discípulos que foram para lá. A gente tem a tradição do apóstolo João em Éfeso, em Patmos. Então, assim, claro que ninguém teve desdobramento mais extraordinário como o legado da fé do que Paulo, né? Que curiosamente não era um dos dois. É o menos promissor, né? Porque ele chega mais atrasado que todo mundo, bem depois, né? E aí tem um senso de ironia divina muito impressionante, que Deus resolve escolher um fariseu de fariseus para evangelizar o mundo gentílico, totalmente diferente do mundo judaico, né? Mas eu entendo que sim, mas que cada um deles teve um papel relevante e importante na construção da história. O problema nosso é que a gente olha muito a coisa do ponto de vista do Ocidente, muito dentro do que a gente herdou da tradição latina, que depois se desdobrou para o mundo protestante evangélico, a gente conhece pouco do que aconteceu no mundo grego, no mundo aramaico, no mundo copta, no mundo do lado de lá, onde tem uma herança cristã muito rica e importante. Até na questão dos milagres, né? Quando eu estive na igreja do bairro do Lixo, lá no Egito, né? Sim. E eles contam aquela história do missionário que chegou, né? Eu não esqueci o nome dele, mas que o papelzinho voou no lixo, ele pegou o lixo, aí eles guardam, né? Tem um quadrinho, e lá começou a igreja. É interessante a forma como eles acreditam nos milagres de uma maneira diferente da igreja ocidental, né? É verdade, bem diferente. Eles tomam posse daquilo como um legado também. Agora, dessa questão da liderança de Jesus, quando o senhor falou da questão do amor, de ser efetivamente amado, eu vejo que as pessoas têm dificuldade com relação à dualidade de Jesus. Por exemplo, ele tinha autoridade, mas ele se importava, ele era amoroso, as pessoas parecem que hoje elas querem um Jesus só bonzinho, né? Não um Jesus bom, um Jesus bonzinho, não? Que tudo vai fazer do jeito que elas querem, que tudo tem que ser do jeito que elas... Como que o senhor vê essa questão da liderança hoje? Então, isso é muito interessante, porque, ao contrário do que as pessoas imaginam, Jesus é a pessoa das controvérsias. E é curioso, porque quando você pensa em influência hoje, até mesmo no ambiente da mídia, qualquer lugar, o que as pessoas estão pensando em fazer? Tem dois elementos. Ou você tem alguma coisa fascinante, então, olha, aquele filme foi espetacular, olha, tal pessoa é extraordinária, então você trabalha essa dimensão ao mesmo tempo com alguma coisa que causa escândalo. Sim. Então, assim, eu acho que o universo midiático e o universo das comunicações, ou até mesmo da tentativa de influência, sempre tenta imitar pobremente o que Jesus conseguiu, que é trabalhar entre o fascínio e a controvérsia. Explica melhor isso. Por quê? Tudo que faz sucesso, então você fala, puxa, você viu o filme que fez décadas de sucesso, e o vento levou, e aquela música inesquecível, tem um sucesso lá, sei lá, dos Beatles dos anos 60, ou você tem uma música do Duran Duran dos anos 80, e aquilo são coisas eternas porque elas são fascinantes, ninguém esquece, né, daquilo. E do outro lado, aquilo que marca a história é marcado pela controvérsia. Jesus faz os dois como ninguém. Então Jesus é fascinante. Jesus vai dizer as coisas do tipo que ninguém imaginaria. Escuta, você deve amar os inimigos. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus foi chamado lá em Lucas 7 para ir na casa do Simão para ser humilhado por ele. E aí não só ele vai tratar da mulher pecadora de uma maneira única e inesperada, como quando ele vai dar uma lição em Simão, o texto diz que virando para a mulher, ele disse a Simão, só para dar pancada direta nele. Então a sensibilidade de Jesus é impressionante, por isso que Jesus fascina. Todo mundo, mesmo que não acredita, você pega um Gandhi, ele fala, caramba, eu não dou uma moeda pela cristandade, mas o Jesus dos evangelhos, ninguém consegue ser mais fascinante. Mas esse Jesus,
não perdia a oportunidade de bater de frente com o religioso do seu tempo. Jesus podia, assim, ser mais político, né? Economizar. Então, ficar trocando ideia com esses fariseus, deixa para lá, né? Não esquenta a cabeça não, depois vai dar tudo certo. Ele não faz isso. Ele entra numa relação de controvérsia, ele bate de frente, e essa controvérsia, até os discursos de Jesus, eles são, assim, extremamente chocantes. Então, assim, para a gente que está longe da cultura, a gente não percebe, mas quando alguém começa a dizer, era uma vez um pai que tinha 2 filhos, e aí o mais novo disse, o pai, dá a minha parte da herança, e todo mundo, o quê? Como assim? Um filho mais novo ainda querendo ver o pai morto? Porque ninguém pode pedir. Então, isso virou headline, isso virou manchete. Então, a maneira de comunicar de Jesus é impressionante, e aí tem um quê da cabeça hebraica, né? A cabeça hebraica é diferente da cabeça ocidental, que a gente tem muito isso, né? Que eu chamo de teologia do Saci Pererê, de uma perna só, né? Que é uma coisa ou é outra. Ou você é amoroso, ou você é autoritário. Ou você fala da liberdade humana, ou você fala da soberania de Deus. O sabor hebraico, ele é agridoce. Ele mistura, ele interage com as duas realidades. Então, a força de Jesus está exatamente nessa tensão dialética em que ele é a pessoa mais amorosa, que diz, venham a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu aliviarei vocês. E ao mesmo tempo é o quem diz, vocês fizeram da casa do meu pai um antro de bandidos e ladrões. Então, Jesus sabe dimensionar a coisa no momento certo, com as pessoas certas, e traz um desdobramento. Então, o que eu vejo no Evangelho, que eu acho impressionante, é que nada é sem sal e sem pimenta. Tudo tem sabor. O problema do nosso discurso intelectualizado hoje, como ele é politicamente correto, ele é meio farisaico. Escuta, se a gente falar que o João Batista era de Deus, então por que vocês não seguiram? Se a gente falar desse jeito, que se a gente falar que não era, e aí a gente tem medo da multidão. Então a gente vai dizer, a gente não sabe. Jesus não. Tudo nele tem sabor. Ou tem muito mel, ou tem pimenta, ou está bem temperado. E ele não tem problema. Uma vez me perguntaram assim, se a gente tivesse mais poder na pregação, mais milagre, as pessoas se convertiam. Eu respondi aquele texto, acho que de Marcos 3, que Jesus cura o homem da mão, acho que é Marcos 3, né, que o homem da mão mirrada, ele cura, e os fariseus o odeiam depois que ele cura, né? Eles quiseram matar Jesus e Lázaro depois da ressurreição. Então depois não é o poder, né? Não, o poder não é determinante, porque o milagre só faz sentido se o coração for trabalhado. Então não adianta, porque o milagre para o coração não trabalhado, não preparado, ele produz endurecimento. É isso que acontece. Aliás, essa ideia de blasfêmia do Espírito, porque a blasfêmia do Espírito é dita por Jesus depois que ele faz os milagres, e os religiosos dizem, olha, recusam, né? Ele está fazendo isso pelo poder de Beelzebub. Porque não importa que você veja, o seu eixo hermenêutico é orientado pela sua condição espiritual, né? Partindo desse ponto do eixo hermenêutico pela sua condição espiritual, eu tenho uma teoria que tanto o legalista, porque assim, geralmente uma filosofia mais teológica legalista é acusada de farisaísmo, né? Sim. O legalista é o fariseu, sempre tem essa visão, né? Mas eu acho que, partindo do princípio que o fariseu é um camarada que tem o seu eixo teológico voltado para si mesmo, preocupado em defender suas próprias teorias e manter a sua própria visão, um liberal teológico pode ser um fariseu. Não, com certeza. Faz sentido isso que eu falo? Faz, porque, na verdade, qual que é a questão, né? Eu entendo que o legalismo é a maneira humana mais estranha de fugir do amor de Deus. Sim. Porque o amor de Deus que desmonta o indivíduo, né, que estabelece para ele, olha, você não tem como lidar com isso com a sua força, ele quebra as nossas defesas. Ele nos faz ser o tipo de pessoa mais poderosa e espiritual que existe, que é ser como criança. Quem não é como criança não entra no reino. Então desmonta o esquema humano. E tanto, vamos dizer, a cerca feita em torno de si mesmo, quer seja de um extremo ou outro, né? Porque o liberalismo se organiza em função do poder da razão humana e faz uma crítica do sagrado a partir desse potencial
desconhecendo uma série de coisas. Então, ele faz uma construção limitada, quer seja por uma análise sociológica, psicológica, filosófica, de qualquer tipo, e ele não entende o que está realmente acontecendo. E o dito, vamos dizer, legalista, faz a mesma coisa, mas como um mecanismo de proteção, de uma microética que lhe faz sentir seguro em torno de si mesmo. O Evangelho, ele desmonta a gente. Ele desmonta no sentido que a única coisa que sobra é a gente bater no peito e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, né? E aí a coisa, vamos dizer, destrava o coração da pessoa para poder, eu diria, surfar na onda do Espírito e da graça, né? O que é surfar na onda do Espírito e da graça? É que assim, quando a gente encontra a graça de Deus, você desiste de lutar. Você percebe que o poder não está em você. Então, quando você vê uma pessoa surfando, o que a pessoa está fazendo? Ele está dependendo do poder da onda. Ele só precisa equilibrar na prancha. Sim, sim. Então, nesse sentido, a graça, o Evangelho, o amor de Deus em Cristo, ele liberta a gente desse mecanismo religioso problemático que se desdobra ou em legalismo, ou em misticismo, ou em algum tipo de caminhada que é um jeito disfarçado de depender de si mesmo, supostamente baseado em Deus. Então, nesse sentido, é que, por exemplo, o que é toda a lei, né? Quem ama tem cumprido a lei. O que é tudo que a expectativa que o Evangelho traz para a gente? Amar Deus e amar o próximo. Então, não existe, né, condição de você estar em sintonia com Jesus sem uma proposta de encantamento, porque é a pérola de grande valor, é a viúva tudo, que achou, né? Então, assim, e aí eu acho que quando a gente não tem o mel, a gente fica enchendo a cara com adoçantes perigosos. O senhor falou da palavra do filho pródigo, eu fico pensando nisso, nesses dois mundos, né? O filho pródigo como liberal, quero viver minha vida, quero fazer... É verdade. Quero me enquadrar dentro, quero que meu pai entenda que eu não preciso dele, as decisões são minhas. E o legalista é o filho mais velho que está dizendo: olha, trabalhei para você, faço tudo. Tem razão. E aí vem esse camarada aqui... Tem razão. Então, acho que foi, eu não lembro se foi o Newton Bonder que falou, ou aquele rabino de Nova York, ele falava assim que na tradução, na literatura hebraica... Né? Kushner. Ele falava assim que você tem o oculto do aparente, o aparente do oculto, né? Que Jesus trabalhava essa linguagem, falando que algumas coisas eram aparentes, mas tinha um segredo oculto. E outras coisas eram ocultas e as pessoas não conseguiam entender porque estavam aparentes, mas ele não conseguiu perceber, né? Então, acho que essa questão que a gente está vivendo hoje, por que eu falei isso? Né? Por causa dessa polarização que a gente está vivendo hoje, né? O legalismo e o liberalismo, né? Sim. Parece que está uma guerra entre os evangélicos hoje, né? Brigando. E eu acho que isso acaba mostrando que estamos longe do que Jesus ensinou, né? Bastante. E eu acho que também está ligado com outro elemento que é pertinente à pessoa de Jesus, porque Jesus várias vezes, né, coloca em xeque isso. Quando ele vai falar, por exemplo, sobre a questão de entrar no reino e ser como criança, ele está respondendo, né, quando aparece isso em Mateus 18, em Marcos 9, a questão é que os discípulos estavam discutindo quem que ia ser o melhor, quem que seria o maior entre eles, né? E a mesma coisa aparece também quando ele vai dizer: vocês viram como é que os governantes fazem, né, entre as nações? Não será assim entre vocês. Então, no tempo de Jesus, você tem dois desafios. Um é saber quem é que manda. Quem manda é quem tem poder militar e o domínio político e financeiro, é Roma. Então, como é que a gente conquista o mundo? Tem que ser dessa maneira. Então, eu estou entendendo que o poder se dá pela espada, por isso que se chegar alguém, a gente corta a orelha, né? A gente parte para cima. Sim. Ou então, pelo o poder de dominar as pessoas pela via religiosa, que acontece na dimensão do grupo entre saduceus e fariseus, pelos rituais do templo e outros pela maneira como se lida com a lei, né?
Aí Jesus vai fazer um negócio muito curioso, dizer que líder é quem serve. Essa questão é fundamental. E eu acho que o problema da polarização hoje, ela surge não tanto só por posições diferentes. Porque, como dizia Kierkegaard, no final das contas, inconscientemente, o ser humano quer ser Deus. Essa é a tentação do Éden. Então, quer dizer, se eu não entendo onde é que Deus me pegou, o que Ele fez comigo, como é que Ele mexeu com a minha vida, e eu não entendo que eu preciso ser um canal de bênção para as outras pessoas, e eu caio na tentação dessa síndrome de selfie permanente, né, que eu quero só me colocar, me projetar, que acho que é um problema hoje do contexto religioso, que ele virou, né, uma coisa da pessoa buscando glória própria, visibilidade. Mais do que isso, é se render a uma perigosa, vamos dizer, etização, que caminha numa direção muito mais problemática, e as pessoas se rendem a isso, né? E o caminho, Jesus vai lavar os pés dos discípulos. O Pedrão assusta, não, meu não, de jeito nenhum. Então se você não deixar, você está fora, e aí? Então essa perspectiva ela é fundamental, porque quando a gente descobre que Deus de fato reina, e que o poder pertence a Cristo Jesus, e que a gente é humildemente colocado como peça nesse quebra-cabeça gigantesco do reino de Deus que Ele está construindo, quem é você na fila do pão? Você não é ninguém. Sim. Então para de ser chato. Que isso, né? Muçulmano é xiita, evangélico é chato, né? Então, para com isso, é bobagem, né? Então, nesse sentido, a liderança de Jesus, ela tem impacto por causa desse caminho de simplicidade. Porque quando você tá lidando com alguém, você está fazendo qualquer coisa com uma pessoa, quando você percebe que a pessoa tem outras intenções, que ele está querendo, ganhar por trás, que ele está usando aquilo como trampolim, que tem um jogo de poder, você perde a confiança e a relação vai embora. Mas quando você está diante de uma situação de autenticidade, de realmente, aí você fala, meu amigo, alguma coisa essa pessoa descobriu que eu preciso também. Mas eu só falei um assunto que eu tenho pensado bastante, preguei inclusive esse texto de Marcos, os fariseus, e depois de Jesus também falando sobre, com os discípulos, quem quer ser o maior. Eu sinto que a gente está num momento que as pessoas querem ser admiradas. Exatamente. Ela não quer ser só vista numa rede social, ela quer ser admirada. Por outro lado, né, nenhum tempo antes da história da humanidade a gente teve tanta condição de influência e de gerar uma tribo, de formar conexão com as pessoas. Mas é o que o senhor falou logo no começo, né? É uma tentação, né? Porque se você quer ser admirado, você não vai fazer das mídias, das redes sociais, aquilo que você poderia fazer para o reino, você vai fazer para você, né? Então, aí eu entendo que o caminho para lidar com isso, né, o que a gente faz, né? Se Jesus é o Senhor e nós somos servos, como é que a gente lida com tudo que Ele nos deu para a gente estar debaixo dessa proposta do reino? Aí eu presto atenção à Bíblia. Por que a Bíblia é um livro único? Por que a Bíblia é espetacular? Por que não tem dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque você conhece o hebraico? É porque você conhece os manuscritos? É porque você viu as provas técnicas, arqueológicas e científicas? Sim, mas esse não é o ponto fundamental. Para mim, a grande diferença da Bíblia é que ela conta as coisas mais terríveis sobre os seus protagonistas. Isso é incrível. Então, qualquer livro que você for fazer, qualquer projeto que você quer vender uma ideia, você esconde para tentar fazer isso como um produto passivo de marketing. Na Bíblia, não. Você pega o Davi, olha o que a Bíblia fala o que ele fez, mas não era para contar, era para esconder isso. Salomão é o cara mais sábio, ele que arruína o que acontece com o reino. O Arão é um sumo sacerdote, ele que faz o bezerro de ouro. Quem é que vai contar um negócio desse para conseguir convencer os outros? Isso é tiro no pé. Sim. Então, a autenticidade bíblica, o que acontece? Aí que é um negócio. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ter uma atitude de, quando aparecer na mídia, aparecer de verdade. Não ser ator.
Muito bom. Dizer assim, pessoal, olha, sabe esse negócio de pensamento impuro? Eu lido com isso todo dia. Sabe essa vontade de ser grande e ter raiva dos outros? Eu tenho essa dificuldade, que Deus me ajude. Então, se a liderança se apresenta como alguém que bebeu do mel do céu e foi alcançado, aí a gente encontra quem está passando pela mesma necessidade. Agora, se a gente quer aparecer bonito na foto dizendo, olha, eu sou... Mas aí a gente não entra naquela questão da filosofia da servidão, porque assim, a pessoa ela acaba querendo que você... Eu não concordo, eu só estou dizendo que eu sinto, sim, a angústia que eu sinto, né? Eu concordo plenamente com o que o senhor falou, eu gosto de falar meus defeitos, a pessoa até me escreve, às vezes, eu amo a sua pregação porque você conta os seus erros, às vezes eu falo, é autêntico, né? Eu não acredito muito nesse negócio, mas eu vou orar por você para eu crer, porque tem coisa que a gente fala, meu Deus, né? Como é que pode, né? Mas tem uma coisa que eu percebo, que as pessoas parece que elas gostam de eu não vou usar, é uma palavra, acho que essa palavra é muito pesada, mas elas gostam de ser conduzidas de uma forma, mesmo sabendo, por exemplo, que vão ser enganadas. Então elas caem no trote, elas caem no telefone que o cara liga e fala, a semana a mulher acreditou que estava ajudando o Brad Pitt, deu 5 milhões de reais para o cara. É uma coisa assim que parece que nasce também desse desejo de ser reconhecido, né? Por isso que a gente é enganado, não então, é? Mas tem uma relação? Tem, né? Ou seja, você sempre vai achar bonita o canto da serpente. Por quê? Porque o ser humano é frágil, porque no final das contas o ser humano quer, né, ser o ser absoluto, quer ser a última bolacha do pacote. Toda vez que ele serás como Deus, né? É jogar o confete na pessoa, né? E aí a pessoa vai ter que aprender. Acho que a grande dimensão que envolve o Evangelho é exatamente a dimensão dessa autenticidade e genuinidade que você encontra na pessoa de Jesus. Porque como é que você faz para enganar as pessoas? Você tem vários caminhos. Um é o caminho do confete, de você encher a bola. O vendedor, o cara, a técnica de marketing faz isso. O outro é o caminho do aprisionamento da pessoa por meio do medo e da ameaça. Olha, se você não fizer isso, Deus vai quebrar a sua cara. Olha, o último que não deu dinheiro aqui, Deus quebrou a perna, o caminhão atropelou no final. Então, quando você faz esse jogo, aí você entra num processo complicado, né? E aí, nesse sentido, eu acho que a gente é chamado à semelhança de Jesus para dizer, olha, pessoal, sabe o modelo romano de vida? Sabe a vida por meio da espada? Sabe esse negócio de você orar sem parar com várias repetições, como fazem os gentios? Não é por aí. Agora, sabe o modelo dos religiosos que oprimem as pessoas, que fazem longas orações e depois devoram a casa das viúvas? Também não é por assim. Por isso que eu acho interessante que os discípulos logo se ligaram e eles falam, caramba, nós não temos referência de como viver a vida. Então, Senhor, ensina-nos a orar. Porque a gente não conhece ninguém. É verdade. É muito forte isso. Porque não tem ninguém que sabe orar. Aí eles têm que perguntar para Jesus, como é que ora? E aí Jesus vai ensinar. Meu Deus. E a palavra mais forte é Pai. Porque Pai estabelece a conexão com Deus, que é a conexão diferenciada. E também resolve o nosso problema de afetividade. Isso, né? Porque podia ser Criador do universo, Senhor Todo-Poderoso, Deus das mil maravilhas. Não, Pai. E Pai o que é nosso, né? Traz, então eu acho também que quem tem um pai não precisa ser tão admirado, não precisa estar tanto querendo no centro, porque você pode descansar no braço. Nesse sentido, você tem razão. Eu acho que essa sociedade machucada, por isso que Jesus olhava para a multidão e tinha compaixão, porque as pessoas estão machucadas e destruídas por dentro. Então, se eles encontram essa dimensão dessa afetividade do Deus Pai que nos ama em Cristo, ela encontra o seu próprio valor, né? Ela encontra a sua própria graça, né? Exatamente. Ela está em paz, né? Porque ela não precisa ser admirada por um terceiro. Exatamente. É que nem quando o pai chega para uma criança, uma menina, e fala, você é minha princesa, você é meu amor. Ela não precisa ficar impressionado com nós. E Jesus fez um negócio muito legal, porque ele fala, sabe como é que você cura essas coisas? Dou 2 conselhos para vocês. Dá uma olhada nos passarinhos. Olha as aves do céu.
né? Olha os lírios do campo. Por que as pessoas estão adoecidas? Que elas têm 1 milhão de coisas à sua disposição, eles não são capazes de celebrar o óbvio, que se repete todo dia, né? Então o coração sarado, ele permite a gente a fazer festa. Meu Deus. Coisa Eu ia pequena. continuar mais 1 hora aqui, mas eu estou preocupado com você, meu pastor. Estou preocupado com você. Amém. O pastor vai pregar aqui hoje. Mas o senhor vai prometer para mim que vai voltar um dia. Eu mando te buscar, vai o motorista lá, mas o senhor tem que voltar um dia. Que Obrigado. Fiquei um monte de perguntas na minha cabeça sobre essa questão do medo e o livre-arbítrio, né? Tá bom. Até que ponto a igreja tem direito de botar medo no povo e tirar o livre-arbítrio dele? Pois é, complicado. Isso não é complicado? É complicado. Mas nós não vamos falar, a gente vai Tá demorar. bom. Pastor, vamos falar do seu livro, senão a gente vai acabar esquecendo. Me conta um pouquinho. Então, esse livro é o seguinte, é um livro muito estranho, né? Porque foram experiências que eu tive com Deus na minha vida através de muitos anos, né? E algumas certas reflexões especiais, né? Por exemplo, estou vendo um aqui, fui ensinar, mas o choro do aluno, eu estava num ambiente de ensino teológico, né? E tentando dar uma orientação, e o aluno começou a escrever a sua tese. Quando ele terminou, escreveu o seu TCC, na verdade, ele vai e conta a história dele. Então a gente, na hora de avaliar o trabalho acadêmico, todo mundo caiu chorando vendo o que Deus tinha feito na vida dele, né? Um outro, por exemplo, na universidade, perdi a fé. Como assim? Em quê? Perdi a fé no ser humano depois que eu vi que ele é capaz de fazer, né? Então são experiências, uma delas preciso de loucos, né? Precisa entender o que é, né? E aí, então eles são histórias reais, né, que eu fui escrevendo durante um bom tempo, e as pessoas pedindo, publica no livro, publica no livro. E aí virou uma espécie de devocional. É um devocional que foi publicado, inclusive a editora nem é uma editora evangélica em si, né? E então são 365, né? Reflexões, e eu coloquei torrentes no deserto, né? Porque é uma expressão que vem do Salmo 126, né? Quando a água cai na montanha e desce e chega o deserto. Então isso tem a ver com a vida de Deus que atinge o nosso coração quando a graça nos alcança. Então é diferente, né? E todo mundo que tiver interesse está aí. E onde compra? Pela internet? Tem na editora, eu posso passar também o link direto, né? Isso. Tem Deixa eu ver se eu... a livraria... Editora da Letra, Pé da Letra. Pé da Letra, Pé da tem, Letra. né? Mas Esse também tem link aí para o pessoal comprar diretamente. Se quiser, também eu posso enviar o link depois. Né? Legal. Meu pastor, muito obrigado. Prazer Privilégio. grande. Obrigada. Foi maravilhoso, assim. Eu confesso que eu ia ficar aqui mais 1 hora fazendo perguntas, mas foi muito bom. Prazer porque é meu. eu aprendo demais com essas coisas e eu vejo as explicações, as coerências que o senhor tem, é maravilhosa. Obrigado, pastor, por estar aqui. Viu? Prazer é meu. Deus abençoe.